estamos em época de Copa do Mundo e há muitos cristãos, inclusive adventistas, acompanhando os jogos. Eu acho que nunca foi tão necessário nós estudarmos e vermos o que a Bíblia fala sobre o futebol e sobre esse tipo de esporte. Esse é o objetivo desse estudo. Será que Deus ele aprova essas coisas? Será que Deus ele sanciona o futebol e esse tipo de esporte? Ou será que isso, na verdade, é um paganismo atualizado? Graças e paz a todos aqueles que estão nos assistindo. Gostaria de começar esse estudo falando que nós vamos ir à Bíblia como crianças sem colocar o nosso desejo, a nossa vontade sobre o que está escrito. E antes que qualquer pessoa fale ou pense alguma coisa sobre o assunto, é interessante um verso que está lá em Tito, capítulo 1, verso 1, que diz assim, ó, para os puros, todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis, nada é puro. Antes, até sua mente e consciência estão contaminados. Então, antes que alguém pense nesse assunto achando que nós vamos tratar de forma preconceituosa, nós devemos nos atentar ao que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que para o puro todas as coisas são puras, mas para os impuros e infiéis nada é puro. Então nós devemos tomar cuidado naquilo que nós pontuamos como sendo aceitável ou não, porque para o puro todas as coisas elas devem ter tomado cuidado com elas. Bom, então nós vamos fazer primeiro um estudo aqui na Bíblia sobre algo que é o cerne da questão sobre futebol e maior parte dos esportes hoje. Tudo é fundamentado numa questão que é a competição. A rivalidade entre dois indivíduos ou dois grupos. O que será que a Bíblia ela fala ou apresenta sobre isso? A Bíblia, principalmente o Novo Testamento, existe uma palavra no grego que é a palavra eritheia. E essa palavra ela significa confusão, contenda ou disputa e rivalidade, que é justamente o que esses esportes trazem. Disputa, rivalidade, um grupo contra outro grupo. O que será que a Bíblia fala sobre isso? Em 2 Coríntios 12, verso 20, Paulo diz que de alguma maneira haja debates, invejas, iras, e aqui a palavra eritheia, que é rivalidade, maledicência, murmúrios, inchações e tumultos. Então aqui o apóstolo Paulo está falando claramente que não é para haver entre o povo de Deus rivalidades, disputas. Bom, em Tiago 3, verso 15, também vai usar essa mesma palavra, eritheia. Tiago 3,15 diz, porque onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda a obra do mal. Então nós estamos vendo que a Bíblia, de forma clara, ela é contra a rivalidade, ela é contra a disputa, ela é contra a competição. Mas vamos ler mais alguns textos. Gálatas 5, do 19 ao 21, Paulo ele vai falar sobre as obras da carne. E ele diz, ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Então perceba que ele, dentre essas várias obras da carne que ele citou aqui, ele cita a rivalidade também, a disputa, a competição. E ele fala, termina o texto dizendo, a respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus.
Então a Bíblia, ela, de forma muito clara, ela é contra a rivalidade, a disputa, a competição. Por que será? Deus, ele quer imprimir algo no caráter do povo dele. O que ele quer imprimir? Qual que é a norma que nós precisamos alcançar? O que Deus quer para o seu povo? Em Lucas 22, verso 26, ele diz: Mas não será assim com vós, mas o maior entre vós será como o menor, e quem governa, como quem serve. Então, o princípio do reino de Deus, ele é invertido no mundo. O maior será o menor, quem governa como quem serve. Mateus 23, 11 e 12, continuando, ele diz, no mesmo sentido, ele diz: Mas o que for maior dentre vós será vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, nós vemos que o princípio bíblico, o que Deus quer gravar nos nossos corações, na nossa mente, no nosso caráter, é que nós não buscamos ser maior do que o outro, melhor do que o outro, ganhar do outro. Não. Nós vamos servir o outro. Nós vamos ajudar. Nós não vamos nos exaltar e querer chegar a uma categoria ou em primeiro lugar. Não. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então esse é o princípio bíblico. É isso que Cristo quer que nós tomemos para nós. E nós vemos que isso é exatamente o contrário dos esportes. De todos esses esportes que têm em si competição, disputa e rivalidade. Porque ali é um tentando ser melhor do que o outro. Então nós vemos que biblicamente, de forma muito clara, todos aqueles que forem puros, como o primeiro verso que nós lemos aqui, vão entender isso. Para o puro, tudo é puro. Em Filipenses 2, 3 ao 4, Paulo ainda diz assim, ó, o que ele quer que nós entendamos e vivamos? Que nada seja feito por contenda. A palavra aqui também é eritéia. Então nós poderíamos colocar rivalidade. Nada seja feito por rivalidade, disputa, ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhor do que a si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Então o princípio bíblico é sempre o quê? Não é eu ganhar, mas é eu servir ao outro. Eu me atentar não às minhas coisas, mas às coisas do outro. E o esporte, os esportes atuais, eles são exatamente o contrário disso. Por isso nós vemos claramente, e todo cristão deve entender isso de forma clara, futebol não é algo sancionado por Deus. Isso vai totalmente contra o princípio bíblico. Além disso, há uma outra questão. E eu gostaria de falar aqui agora sobre a origem desses jogos, desses esportes e desse tipo de coisa. Bom, pesquisei um pouco e gostaria de ler algumas coisas aqui interessantes. Olha só, a relação entre futebol e os antigos ritos pagãos está nas raízes simbólicas dos jogos com bola e na forma como o esporte moderno ainda atua como um ritual coletivo. Então, quando todas aquelas pessoas se unem para ver aquele jogo, aquilo é como se fosse um ritual antigo. E isso remonta a raízes pagãs. Muito antes de ser regulamentado na Inglaterra do século XIX, o ato de disputar e chutar uma bola estava profundamente ligado às celebrações agrícolas, cultos solares e ritos de passagem em diversas culturas pré-cristãs. E agora eu pergunto, quem que foi que inventou essas coisas? Esse tipo de culto pagão foi Satanás. E
nós vemos essas ligações com o futebol hoje, isso será que é mera coincidência? Então aqui eu vou elencar os principais pontos de conexão entre a essência do esporte, do futebol e o paganismo antigo. Veja só, a bola, ela é um símbolo do sol, um símbolo solar. Em várias culturas antigas, a forma esférica da bola representava o sol. Os jogos ocorriam frequentemente durante os equinócios da primavera ou festivais de inverno. Chutar a bola de um lado para o outro em um campo era uma encenação ritualística do percurso do sol pelo céu, feita com a intenção mágica de encorajar o prolongamento dos dias, a volta do calor e a garantia da vida. Então perceba, uma raiz profundamente pagã. Essa é a raiz do futebol. Uma outra conexão relacionada aos ritos de fertilidade e agricultura. O ancestral direto do futebol britânico, que foi lá onde foi oficializado o futebol moderno, conhecido como Mob Football, futebol de multidão, era jogado principalmente em datas que marcavam a transição das estações, como o período que antecede a primavera na Europa. Em vez de gols, o objetivo muitas das vezes envolvia levar a bola, que representava a abundância ou a semente, para a própria vila ou jogá-la deliberadamente nos campos de cultivo recém-arados. Acreditava-se que a energia frenética do jogo fertilizava a terra e afastava os maus espíritos do inferno. E vamos a mais pontos. Nas Ilhas Britânicas, registros orais e lendas sugerem que os primeiros jogos rústicos surgiram do ato de chutar cabeça decepada de um inimigo derrotado. Na mentalidade guerreira pagã, de raiz céltica ou germânica, brincar com a cabeça do líder adversário era uma forma de humilhação ritual, de apropriação da força do inimigo e de oferenda aos deuses da guerra. Olha só, trazendo uma curiosidade sobre algo que aconteceu agora, no dia 11 desse mês de junho, aconteceu a primeira abertura da Copa desse ano, lá no México. Inclusive o estádio em homenagem ao povo azteca. E lá eles celebraram a cultura maia e azteca, que eram povos pagãos. Agora, olhando para a história, isso você vê aqui nesse portal de notícia, olha só o que diz. O evento trouxe elementos que celebraram as culturas maia e azteca através de danças tradicionais e dos figurinos. Agora, olhando para a história, olha só. Os jogos de bola mesoamericanos, ou seja, maias e astecas, exemplificam a natureza puramente religiosa dos esportes ancestrais. O campo representava uma fenda para o submundo. A bola simbolizava os astros e as partidas eram batalhas literais entre a luz e as trevas, culminando frequentemente em sacrifícios humanos para manter o equilíbrio do universo e garantir que o sol voltasse a nascer. Então, essas culturas, elas tinham esse tipo de jogo muito semelhante ao que nós vemos hoje. E no final de tudo, havia ainda sacrifícios humanos. Esses povos mesmo que citei aqui, eles eram responsáveis por muitas mortes. Muitas mortes mesmo. Milhares de pessoas eram mortas, sacrificadas para
que os deuses, para aplacar a ira desses deuses. E é dessa raiz que nós vemos que vem o futebol. Bom, as conexões entre futebol e paganismo, eles não se dão apenas pelo contexto histórico, como nós estamos vendo aqui. Há um estudioso do comportamento humano chamado Desmond Morris, e ele argumenta que o futebol moderno canaliza exatamente a mesma energia tribal dos antigos ritos pagãos. E ele elenca algumas coisas que eu vou ler aqui. O estádio, por exemplo, ele funciona como um templo, um círculo sagrado, isolado do mundo profano ao redor. Os hinos e os cantos substituem as invocações rituais. Os ídolos são os jogadores. Assumem um papel de heróis míticos, avatares da tribo na batalha. As cores e os escudos atuam como totens e pinturas de guerra. A torcida experimenta um catarse emocional partilhada, semelhante à induzida por transes religiosos. Então, é muito claro, mesmo pessoas que não são cristãs conseguem correlacionar o esporte, o futebol, o que acontece com o antigo paganismo. Então, nós vemos que a Bíblia condena esse tipo de coisa. Nós vemos que a história demonstra que isso é condenável, o futebol e esses esportes. É muito claro que isso não é aprovado. Nós vamos ver ainda que o espírito de profecia também desaprova. Quando você olha para os estádios, eles parecem ser algo muito semelhante ao que era o Coliseu Romano. E o Coliseu Romano ele foi muitas das vezes usado para quê? Para distrair o povo do que os imperadores tramavam, né? A política do pão e circo, o qual distraía a população enquanto havia muita corrupção por trás. E é o que nós vemos hoje. Distrai as multidões enquanto um juízo lá no santuário celestial está acontecendo. É a mesma coisa. Além disso, os coliseus romanos, que são semelhantes aos estádios hoje, eles serviram muitas vezes para Roma matar e sacrificar a vida de muitos cristãos. E de alguma forma, isso tem acontecido. Pessoas que fizeram um compromisso com Deus, se entregaram sob a direção de Deus pelo batismo, mas que estão participando dessa idolatria que é o futebol. Gostaria só de trazer aqui mais uma curiosidade. Como eu disse, a primeira abertura, né, da Copa deste ano, ela já ocorreu ali no México. E aconteceu algo interessante que nos mostra que, na verdade, esse tipo de jogo ele cumpre o mesmo papel que o pão e circo na época de Roma. É uma distração da elite. Tudo isso gera uma grande idolatria. Bom, há um símbolo que é bem utilizado por muitos famosos, que é o triângulo com a mão. Você está vendo aí? E realmente são muitos famosos. Esse triângulo, ele nos lembra o símbolo maçom do olho que tudo vê. Inclusive alguns, eles fazem o triângulo e ainda colocam seu olho por trás desse triângulo, simbolizando justamente esse símbolo maçom. Será que isso está relacionado ao futebol? É claro que sim. Nessa foto você vê, por exemplo, o Neymar fazendo esse mesmo símbolo. E tudo, na verdade, é apenas um teatro. Já que é à toa que os Simpsons, muito tempo atrás, eles já sabiam o que aconteceria na Copa de 2022, por exemplo, com o Neymar ele se machucando e por causa disso depois o Brasil perdendo. Como nós vimos
várias famosos mostrando esse triângulo com as mãos. Isso também aconteceu na abertura da Copa desse ano. Então você vê que existe algo por trás, existe algo mais profundo que nós não precisamos nos aprofundar muito, mas nós podemos saber que isso não vem de Deus, e Deus não se agrada, pelo contrário. Aqueles que se entregaram a Deus e dizem que foram comprados pelo preço de Jesus Cristo, não podem participar desse tipo de coisa. O compromisso que fizemos com Deus é de não tocar em nada impuro. É o que diz 2 Coríntios capítulo 6. Porque não há harmonia entre Cristo e Belial. Para finalizar esse vídeo, gostaria apenas de ler alguns textos do Espírito de Profecia, apenas para deixar ainda mais claro a verdade que já está bem escancarada. Mensagens Escolhidas, volume 2, Ellen White, ela diz assim: não condeno o simples exercício de jogar bola, mas este mesmo, em sua simplicidade, pode ser exagerado. Estremeço sempre diante do resultado quase certo que segue na esteira dessas diversões. Então perceba, esse texto ele diz que o simples exercício de jogar bola ele não é condenável em si, mas quase nunca é só isso que acontece. Agora, perceba que ela não está falando aqui de jogar futebol. Não está falando aqui de um esporte que envolve competição. Mas ela está falando de jogar bola. Inclusive, ela mesma diz no texto, quase certo, que sempre o resultado dessas diversões não é bom. Agora, há outros textos que são muito claros. Fundamentos da Educação Cristã diz assim: não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado tempo a jogos ou diversões. Ele era o grande educador para a vida presente e futura. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso em que ele tenha ensinado os seus discípulos a empenharem-se na diversão do futebol ou em jogos de competição, a fim de fazerem exercício físico ou em representações teatrais, e, no entanto, Cristo era nosso modelo em todas as coisas. Então é só nós pensarmos o que é ser cristão. É seguir o exemplo de Cristo, é ser semelhante a Cristo. E será que Cristo ele estaria envolvido? Será que ele estava envolvido na época dele com os jogos romanos, os jogos gregos? É certo que não. Outro texto. Alguns dos mais populares divertimentos, tais como o futebol e o boxe, se têm tornado escolas de brutalidade. Estão desenvolvendo os mesmos característicos que desenvolviam os jogos antigos de Roma. O amor ao domínio, o orgulho da mera força bruta, o descaso da vida estão exercendo sobre a mocidade um poder desmoralizador que nos aterra. Então perceba, o que esses jogos, esses esportes produzem é muito semelhante ao que os jogos da antiga Roma produziam. Será que é à toa que os estádios se parecem muito com o Coliseu? Mais um texto. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Não enxutar futebol e adestrar-vos nos condenáveis jogos que deveriam fazer todo cristão enrubescer-se de mortificação ao refletir sobre isso. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sim, ele está em vosso pátio de recreio, observando vossas diversões, agarrando toda a alma que se acha desprevenida, lançando suas sementes
em mentes humanas e controlando o intelecto humano. Por amor a Cristo, fazei uma parada no colégio de Battle Creek e considerai o efeito sobre o coração, o caráter e os princípios dessas diversões copiadas dos costumes de outras escolas. Tendes estado progredindo firmemente nos caminhos dos gentios e não segundo o exemplo de Jesus Cristo. Então nós percebemos aqui que existe uma clara advertência e reprovação, inclusive à escola adventista da época, a escola de Battle Creek. Então nós e as nossas instituições não estamos isentas de errar. Pelo contrário, erramos feio. Esses esportes são encontrados nas nossas escolas. E está claro que isso é contra a vontade de Deus. Quando os alunos da escola foram para os seus jogos de competição e jogo de futebol, quando se absorveram na questão do divertimento, Satanás achou boa ocasião de entrar e neutralizar o Espírito de Deus em moldar e servir-se do agente humano. Então perceba que participar desse divertimento é abrir uma porta a Satanás. Que dispêndio de energias é envidado em vossas partidas de futebol e outras invenções vossas de caráter gentílico, ou seja, mundano. Exercícios que não beneficiam a pessoa alguma. Aplicai as mesmas energias na execução de trabalho útil, e acaso não vos será mais agradável enfrentar o registro de vossa vida no grande dia de Deus? Então, como já foi dito nesse estudo, nós vivemos em tempo de juízo, é o dia da expiação. No antigo Israel, todo aquele que não passava o dia da expiação em contrição, ele era eliminado do povo. Será que nós estamos prontos a deixar o nosso registro com esse tipo de coisa, com esse tipo de divertimento nos nossos registros celestes? Será que isso não será para grande prejuízo de muitos? Os textos são claros. Esse texto mesmo ele fala que muito melhor é gastar as nossas energias, quer trabalhar, quer exercitar o corpo, é melhor gastar as energias em trabalho útil, recreação, e não esses esportes, esse tipo de divertimento que claramente é contrário à palavra de Deus. E agora um último texto. Olha só. Durante a noite fui testemunha do que se realizara nos terrenos da escola. Os alunos que tomaram parte na grotesca pantomima apresentada representaram a mente do inimigo, alguns por maneira muito imprópria. Foi-me apresentada uma visão das coisas, visão em que os alunos estavam jogando partidas de tênis e de cricket. Foram-me dadas então instruções quanto ao caráter dessas diversões. Elas me foram mostradas como uma espécie de idolatria, como os ídolos das nações. Será que o futebol não encaixa aqui? É certo que sim. Havia no campo de brinquedos mais que espectadores visíveis. Satanás e seus anjos ali estavam, produzindo impressões nas mentes humanas. Anjos de Deus que ministram aos que hão de herdar a salvação também se achavam presentes, não para aprovar, mas para dar sua desaprovação. Então, o que é esse tipo de esporte? Idolatria das nações. Isso é os ídolos das nações. Então, a história do povo de Israel ela se repete. Ela se repete hoje. E aqueles cristãos que permanecem
dizendo que servem a Jesus, mas participam desse tipo de entretenimento, divertimento, na verdade, estão participando de uma idolatria. Então, nós percebemos que a idolatria ela se atualizou. Satanás ele é astuto e ele não nos tenta mais com imagens de escultura reais, mas são ídolos na televisão, no celular, no notebook. Ídolo das nações. Então nós vemos claramente aqui, fazendo um apanhado geral de todo esse estudo, nós vemos claramente que a Bíblia ela aborrece esse tipo de coisa, né? O desejo de Deus para nós é que não haja nenhuma rivalidade em nada, que não haja disputa, que não haja competição. Então, em todas as nossas ações, nada disso pode haver, porque Paulo também diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o nosso tempo, nós teremos de dar conta dele para Deus. E devemos sempre fazê-lo para a glória de Deus. Nós vimos também que as raízes desses esportes, em especial o futebol, ela é pagã. Nós vimos claramente que o esporte hoje, existe algo por trás, existem motivações por trás mais profundas que nós não sabemos os motivos e objetivos reais e não nos importa saber. O que nos importa é estar firmes com Jesus, ligados com Ele no santuário celeste. Mas nós sabemos que tudo isso são planos, é uma arquitetura do inimigo para enredar as nações. Porque, como nós lemos no Espírito de Profecia, isso é os ídolos das nações. Então, para terminar esse vídeo, quero deixar um outro vídeo aqui, de reflexão, que aqueles que viram isso possam se atentar à voz de Deus e que todos fiquem com a paz e com a graça de Jesus. I was watching TV the other day, and this show comes on with these religious fanatics. They were crazy. Well, you would think they were crazy if you didn't understand their culture and their religion. See, that's just the thing. They were worshippers of idols, and they took things to extremes. They painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted, they danced, they made sacrifices to their idols. They had built these enormous temples to worship their idols in. It seemed like their entire existence climaxed into this one scenario, this one over-the-top act of worship. You don't really relate, do you? Let's try it again. I was watching TV the other day, and this show comes on with these religious fanatics. They were crazy. See, that's just the thing. They were worshippers of idols, and they took things to extremes. They painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted, they danced, they made sacrifices to their idols. They had built these enormous temples to worship their idols in. It seemed like their entire existence climaxed into this one scenario, this one over-the-top act of worship. Idol worship. It's not just about golden calves anymore.